Olá, professores, professoras, tudo bem? Eu me chamo Marussa Camargo e sou técnica do Núcleo de Formação da DRE Paropebas. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito do caderno de aprofundamento, que faz parte do itinerário formativo de aprofundamento centrado na área de linguagens e suas tecnologias. Esse ano, com a mudança da matriz curricular, nós tivemos esse material novo e daí surgiram muitas dúvidas. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, gente, vamos conhecer melhor o caderno de aprofundamento de área? Esse caderno, gente, ele é um material didático dentro de uma das IFAs, que são os itinerários formativos de aprofundamento, né? No caso aqui, esse caderno pertence a esse centrado na área da linguagem, né? Mas nós temos também os itinerários formativos das outras áreas, como de natureza, humanas e matemática. Essas unidades curriculares, como um aprofundamento de área, elas foram estruturadas baseadas em 3 princípios, que são princípios que visam implementar essas aprendizagens nesse ciclo da juventude do Pará, né? Então, são os princípios da interdisciplinaridade e contextualização para as aprendizagens, o princípio da educação para a sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental e econômica, e também o respeito às diversas culturas amazônicas. Então, foram os princípios que nortearam aí essa nova implementação. Então, além da formação geral básica, nós temos, então, os itinerários formativos de aprofundamento. E dentro dos itinerários formativos, nós temos as unidades curriculares, né? No caso aqui, nós vamos falar sobre a de linguagem, né? Todas essas unidades curriculares, elas também estão estruturadas por quatro eixos, que são método, conhecimento e ciência, a mediação e intervenção sociocultural, a inovação e a intervenção tecnológica e o mundo do trabalho e a transformação social. Isso fica muito claro quando a gente conhece melhor os projetos dessas unidades curriculares, né? A gente vê que eles estão centrados na questão do desenvolvimento por meio da interdisciplinaridade, por meio da intervenção e o olhar científico, né? Então, tudo isso a gente consegue enxergar muito bem nesses projetos. Tá. O aprofundamento de área, que é do qual esse material representa, ele é uma unidade curricular, como eu já falei, né, que tem o objetivo de desenvolver vivências no ambiente. Então, eu acho que essa expressão aqui define muito bem. Então, ao invés de ter uma aula dentro da sala de aula, né, tradicional, que também é importante, nós ainda temos a formação geral básica, né, mas aí o entendimento agora também da Secretaria de Educação do Pará é garantir, né, numa unidade curricular, num tempo de aula, que haja uma vivência prática, ok? Então, a gente tinha ali, né, claro, a metodologia de cada professor, né, que decidia, dentro da sua aula de formação geral básica, de repente ele fazia um projeto, escolhia, né, ali um semestre, podia escolher um bimestre, mas agora, com essa nova implementação curricular, essa reorganização curricular, nós temos a garantia de aulas para isso, para essas vivências nesses ambientes escolares, né, de forma integrada, ou seja, interdisciplinar, ok? Então, a metodologia central é o quê? Projetos integradores. Esses projetos integradores, eles estão divididos, então, por área do conhecimento. E, com certeza, a gente vai ter aí o protagonismo juvenil, que é o foco desses itinerários formativos de aprofundamento, né? O protagonismo juvenil, que é quando o estudante deixa de ser ouvinte para ser o agente da construção do conhecimento, ou seja, ele também vai selecionar, por exemplo, qual projeto ele gostaria de participar, né? Então, a gente tem aí a escolha, né, que é o primeiro passo desse protagonismo juvenil. Então, esses itinerários formativos, gente,
eles são unidades curriculares, eles são representados por essas unidades curriculares com esse intuito de garantir essas vivências, ok? Dentro dessa ideia, né, dessa reestruturação dessas novas unidades curriculares, nós vamos ter o quê? As metodologias ativas. Elas, sim, representam super bem aí os projetos que serão desenvolvidos, né? O aluno protagonista, o professor sendo mediador, né? Participando também ativamente, mas ali levando o aluno a fazer as melhores escolhas, né? Então, esses princípios metodológicos, eles levam muito em consideração essa interação, né? Tem que fazer parte para poder ser significativo, para ter benefício para a vida, né? Então, a gente tem várias metodologias ativas, né? A sala de aula invertida, os mapas que a gente faz, a gamificação. Então, os projetos vão desenvolver várias dessas metodologias ativas, ok? O primeiro projeto, gente, é o projeto Corpo, Cultura e Arte, das práticas performáticas amazônicas, né? Ele tem aí, então, esse foco na expressão corporal, identidade cultural, na arte amazônica. Nós temos os professores de educação física, de arte, de língua portuguesa também, que podem desenvolver aí várias interações interessantes, né? O objetivo maior é investigar práticas corporais, valorizar a arte local e produzir intervenções artísticas. A metodologia, oficinas criativas, o mapeamento cultural, né, olhar para dentro da nossa realidade, laboratórios de performance, né? E o produto final pode ser um festival cultural, apresentação de dança, instalações artísticas e, quem sabe, a participação, né, no nosso show de talentos no final do ano. Olha que legal, já é uma ideia. Então, passeando um pouquinho aqui pelo caderno mesmo de aprofundamento de área, né, nós temos o primeiro projeto, o Corpo, Cultura, Arte e Práticas Performáticas Amazônicas. E aí eu quero só mostrar algumas partes aqui para vocês, que vocês já devem ter lido, né? Essas marcações foi eu que fiz. Partes interessantes que falam sobre o percurso Corpo, Cultura, Artes e Práticas Performáticas Amazônicas, articula práticas corporais, artes cênicas, cultura amazônica e linguagens midiáticas para fortalecer identidades, ampliar repertórios culturais e promover o protagonismo juvenil no ensino médio. Antes eu não falei dos professores de inglês, mas aqui também entra, né? Aí os professores de inglês também estão nessa área e também pode atuar nesses projetos. E a perspectiva, né, desse aprofundamento de área é desenvolver isso, como eu já falei, por meio de atividades inter e transdisciplinares para aplicar conhecimentos historicamente produzidos e socialmente elaborados, necessários à abstração e explicação do cotidiano, por meio de uma aprendizagem integrada, crítica e criativa. Então, aqui a gente tem um texto bem interessante que vai justificando, né, o porquê desse projeto, né? Apresenta 3 módulos, onde ele dividiu essas práticas. O primeiro módulo é práticas corporais, jogos e expressões amazônicas. Então, vai abordar brincadeiras, esporte, práticas corporais, leitura de mundo, cultura local e identidade, mídias digitais, produção de vídeos, relatos e entrevistas. Aqui já entra aqui a BNCC Computação, né? No 2, que é o teatro, dramatização e artes cênicas, ele vai desenvolver outras habilidades, fundamentos básicos de atuação, pessoa, personagem, mímica e improvisação, leitura e texto, cenografia. Então, o aluno vai poder produzir ali o próprio cenário, isso já vai desenvolver muitas competências também. Módulo 3, a dança, ritmo, corpo e práticas coreográficas, que vai fechar o projeto, né? Que aí entra dança, expressão humana, inclusão e diversidade na dança, música, práticas performáticas, entre outras também. Vamos falar um pouquinho agora sobre as avaliações das aprendizagens, né? Lembrando que esse é um projeto anual, mas ele apresenta esses módulos e também vai apresentar uma avaliação formativa, né, por etapas.
Então, a gente tem aí, no que se refere à avaliação quantitativa, será levada em consideração frequência, né, em todas as etapas, produção e entrega das atividades, como pesquisas, relatos, seminários, vídeos, dentro do prazo estabelecido, porque a gente vai já mostrar para vocês esse cronograma. E como que você vai avaliar isso? De forma atitudinal também, né? A proatividade, a autonomia, a responsabilidade, empatia, colaboração. E essas habilidades, elas serão avaliadas por meio de conceitos que estão aqui detalhados nesse quadro de rubricas, né? A gente tem aqui uma pontuação, que é uma equivalência, na verdade, mas os conceitos são bom, regular e excelente. A avaliação do desempenho do aluno está aqui descrita, as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, sociopolítica também. Vocês vão escolher 10 rubricas para poder, na hora da inscrição do projeto, fazer essa seleção. Além das rubricas, nós temos também um cronograma que é flexível, haja vista a escola que vai decidir. E também temos o quadro de habilidades e objetos do conhecimento do aprofundamento de área, né? Então, a gente tem os eixos estruturantes, os 4 que foram falados lá no início, que é o que guia, né, todo o desenvolvimento desses projetos, as habilidades do itinerário formativo de aprofundamento e o objeto do conhecimento. Esse quadro ajuda bastante, principalmente na hora da gente fazer o nosso planejamento, que visa aí mobilizar as habilidades de acordo com o que a gente tem, de acordo com a nossa necessidade, a necessidade do aluno, né, dos alunos. O segundo projeto é o projeto Linguagens e Tecnologias na Educação. E esse projeto, gente, tem tudo a ver com o que nós estamos falando esse ano. Estamos falando muito sobre a BNCC Computação, né? Que é esse apêndice da BNCC que veio de forma presente, né? A gente está falando bastante sobre isso, para se integrar nessas unidades curriculares, né? E esse projeto, ele representa o letramento digital das mídias sociais e o combate principalmente à desinformação, né? Porque nós já vivemos, né, nesse meio digital. Porém, os nossos alunos e nós mesmos, talvez tenhamos aí que ter um pouquinho mais de habilidades para perceber o que é melhor para a gente, para o nosso desenvolvimento, né? Então, o objetivo desse projeto é compreender esses gêneros digitais, analisar, por exemplo, as fake news e usar ferramentas tecnológicas. Então, eu tenho certeza que nós temos muitos professores de makers que vão se encontrar no desenvolvimento desses projetos, certo? A metodologia, análise de mídia, criação de podcasts, por exemplo, vídeos e uso de softwares educativos, né? Quem sabe aí até, junto com outro professor de outra área mesmo, fazer o desenvolvimento aí de um aplicativo. Olha que legal, que interessante, um aplicativo educacional, né? E o produto final, o portfólio digital, blogs, canais de mídia e campanhas online, tá? Para falar só um pouquinho mais sobre o detalhamento dos projetos, nesse segundo projeto, eu gostaria de mostrar aqui 11 atividades que vão se complementar gradualmente, né, em relação aos campos teóricos ou práticos. Então, a gente tem aqui usar as ferramentas do Google para melhor aproveitamento do e-mail institucional, realizar formações para estimular a aprendizagem por meio do uso das metodologias diversificadas. Os conteúdos podem ser guardados no Drive, criação de revistas, e-books, documentários e narrativas. Podem usar sequência didática da Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, aqui tem várias atividades, né, que podem ser desenvolvidas. Passeios pelos museus em ambiente virtual. Gêneros textuais podem ser trabalhados gratuitamente pelo Suite Google for Education, né? A língua inglesa, né, tem o Scratch, que é muito utilizado, né, uma ferramenta de programação. O Google, que é o site, é uma das ferramentas também que pode compartilhar a produção dos estudantes.
Então, tem muitos exemplos aqui de atividades que podem ser desenvolvidos com esse projeto. No todo, os 3 projetos, eles têm uma sequência semelhante, né? E cada um com a sua especificidade. O terceiro projeto é o projeto de literatura e suas interfaces dialógicas. É um projeto focado na leitura e no desenvolvimento de práticas de leitura, né? Ou seja, uma leitura crítica, análise literária, diálogo entre essas artes, né? O objetivo é ampliar o repertório de leitura dos alunos, valorizar os autores amazônicos e universais, tá? Da mesma forma, então, a gente tem o último projeto com a especificação aqui de algumas atividades, né? É importante ressaltar que as proposições dos projetos, né, são sugestões, podem ser ajustadas, né, com certeza. E tem, por exemplo, aqui a sugestão rodas de leitura, né, que são organizações, né, desse formato, né, compartilhado, em discussão, estudo de crônicas, poesias, contos, realizado também por meio da biblioteca da escola, se tiver uma biblioteca, uma sala de leitura, criação de performance a partir de leitura literária, estudos e leituras de literatura africana, literatura de cordel, dentre outras, estudos de contextos históricos e culturais de uma obra, pode escolher uma obra específica, uma temática específica em várias obras. Essa ação dialoga com o campo do saber da arte, sobretudo o teatro. É possível desenvolvê-lo com apresentações teatrais, né? Enfim, gente, tem várias sugestões aqui de pesquisa, estudo de seminários, apresentações, né? Produção de material expositivo nas escolas. Eu vejo muitos projetos lindos com exposição de mídias, né? Os alunos fazendo vídeos, resenhas, produzindo mesmo cenários lindíssimos dos livros, representando em saraus, né? Então, eu tenho certeza que esse projeto vai ser também muito inspirador para todos os nossos alunos. Bom, o processo de escolha desses projetos, como a gente já falou bastante aqui, ele tem a ver com a autonomia do aluno, né? Então, primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa da escuta, né? Conhecendo melhor o material, você junto com os colegas da sua escola vai desenvolver esse processo de como que a gente vai perceber qual é a vontade aí geral e a necessidade também, porque não é só a vontade dos alunos, é também a necessidade dessa comunidade, né? A identificação de problemas e interesses da comunidade. Então, nisso, a gente vai fazer, vocês vão proporcionar esse diálogo entre os alunos e vão debater essas 3 opções de projetos. É importante colocar os projetos para os alunos, tá? Para que eles possam ali perceber qual que também é mais interessante para eles. E definir de forma mais prática qual democrática, né, o projeto que vai ser escolhido ali naquele ano letivo. Então, essa escolha deve refletir a realidade local e engajar também os estudantes. É muito legal quando a gente coloca de forma eletiva, né, esses projetos, porque eles se sentem pertencentes do processo de aprendizagem. É muito bacana. Bom, o desenvolvimento desses projetos, eles vão apresentar aí, ó, gente, 7 ações, né? Depois que ele for escolhido, né, a gente vai ter outras ações aí. Então, primeiro é a sensibilização, reuniões de mobilização, que isso a gente tem que ter primeiro um planejamento para ver como é que vai sensibilizar esses alunos. O planejamento, que é a construção coletiva desses planos. A divulgação, que é a apresentação do percurso nas salas. A inscrição, a adesão dos estudantes, né? No caso, a inscrição dos estudantes do projeto, inscrição do projeto com a escolha dos estudantes. A ação, que é a execução das oficinas e aulas, e isso tudo ao longo do ano, tá? A logística, a organização de materiais e espaços e a avaliação, que a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação também. Claro, a gente não poderia falar, né, de desenvolvimento das aprendizagens sem falar da recomposição das mesmas, né?
Então, a gente está ainda num percurso de recomposição de aprendizagens. E dentro de cada um desses projetos, nós vamos ter o quê? O quadro integrador. O que é o quadro integrador? O quadro integrador é quando a gente tem as habilidades que podem ser mobilizadas, não é isso? De português e matemática, em cada um desses projetos. Elas já estão aí, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa prestar atenção nessas habilidades e favorecer em que elas sejam mobilizadas. Então, a gente tem os descritores de português e matemática, né? A gente tem ali o que será desenvolvido no aprofundamento de área de linguagem, né? E também a gente tem outro desenvolvimento de outras unidades, como, por exemplo, a produção textual, a educação ambiental, né? Então, a gente tem, assim, a integralidade dessas unidades curriculares. Então, os descritores prioritários já estão aqui presentes, tanto em língua portuguesa quanto de matemática. A gente precisa observar e perceber se eles estão, se nós estamos favorecendo o desenvolvimento deles. Quais são os próximos passos que nós devemos seguir, né? Ler, com certeza, os projetos, os roteiros e cronogramas para planejar, junto com os outros professores, uma discussão sobre a viabilidade e importância de cada um deles e como acontecerá essa escolha na escola, né? Então, já que eu estou ciente do que vai ser feito nessa unidade curricular, então vamos partir para o planejamento, ok? Lembrando que tudo isso deve ser desenvolvido por meio dos recursos, né? Quais são esses recursos? Os tecnológicos, como, por exemplo, o Chromebook, nas escolas que já tiverem o Chromebook, smartphones. A gente precisa utilizar essas ferramentas com uso, claro, relevante, né? Com parcerias com outras instituições, como, por exemplo, a Escola Municipal Maestro Valdemar Henrique, o Centro Mulheres de Barro, o Centro Cultural de Paropebas. Então, assim, é interessante a gente fazer com que o desenvolvimento desses projetos também possa acontecer fora da escola. Ou talvez que a gente traga sujeitos, né, de outras instituições para dentro da escola. Isso é muito interessante. Então, gente, muito obrigada por assistirem o vídeo. Eu espero que ele tenha ajudado a esclarecer as dúvidas, as possíveis dúvidas. Esse é um material novo, mas ele é um material bom, bem objetivo. Eu acredito que cada projeto aí vai representar alguns de vocês na escola, né? E eu espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam nos procurar. Manda mensagem no grupo de linguagem ou no meu PV. Fiquem à vontade, porque nós estamos aprendendo com essa nova reestruturação curricular. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Nosso foco aí é o desenvolvimento dos alunos e das alunas. Vai dar tudo certo. Obrigada.